Olá, seres vivos. Jogos de terror podem ser surpreendentes em muitos sentidos. Às vezes, isso é notável por uma atmosfera inquietante, talvez uma história sombria, uma ambientação enervante ou simplesmente por um mistério que desperta sua mais profunda curiosidade. Little Nightmares é uma saga que, desde seu primeiro lançamento em 2017, ganhou a devida atenção no campo dos jogos de terror indie por ter destaque não apenas em uma, mas em cada qualidade que o define como uma obra-prima do gênero. Mas o que provavelmente mais evidencia isso são todos os mistérios que circulam em torno de sua obscura história. Afinal, até hoje se desenvolvem entre os jogadores teorias diversas que buscam ter uma maior compreensão com relação ao seu misterioso enredo e nebulosos simbolismos. E é sabendo disso que nesse vídeo nós vamos nos aprofundar nos horrores mais profundos de Little Nightmares, entendendo o seu sombrio iceberg. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. The Mall é o nome do lugar onde se passa a história do primeiro jogo. Ele é uma embarcação que funciona como um resort subaquático direcionado à elite poderosa e rica da sociedade, onde os mesmos são recebidos com grandes banquetes para saciar sua interminável fome. Mesmo sendo um tipo de navio, o design do The Mall chama atenção por sua projeção vertical que o faz flutuar como um iceberg, pois a maior parte de sua estrutura permanece submersa. Ele também possui grandes motores que queimam carvão fornecendo energia, o fazendo ser movido por meio de vapor. Toda a construção é de propriedade da geisha que comanda o navio, mas apesar disso não se sabe quando ou quem teria construído o The Mall. Se nota mais uma vez como a fome é um elemento característico na narrativa, já que o nome da embarcação pode ser traduzido para a mandíbula. Isso pode ser entendido como uma referência para o que o The Mall realmente é. Afinal, todos os convidados que entram na embarcação nunca mais saem de lá, levando a ideia de ser literalmente uma coisa que se alimenta dos convidados que nada mais são do que suas infelizes vítimas. Apesar de seu protagonismo no primeiro jogo e aparições em jogos posteriores, a personagem Six ainda é cercada de mistérios e segredos obscuros. A ideia inicial que se tem da protagonista aparenta ser de vulnerabilidade, tendo em vista sua situação que a leva a estar perdida em um lugar cercado de horrores desconhecidos, a todo momento tendo sua vida em perigo. Contudo, essa aparente inocência apenas serve para camuflar uma obscura personalidade de Six que se torna um traço característico da personagem, já que em muitos momentos da história do jogo vemos ela tomando decisões contraditórias como uma forma de proteger sua sobrevivência. Algumas vezes isso é notado quando sua fome começa a gritar e ela não pensa duas vezes em devorar um rato que ela encontra no caminho. Ou outra ainda mais contraditória, onde um nome vê sua situação e lhe oferece comida, mas ao invés disso, Six devora o próprio nome, mostrando como a fome parece revelar um aspecto sombrio oriundo da personagem. Fome é uma característica notável no enredo de Little Nightmares, observado tanto nos passageiros quanto na própria protagonista. E no início, o nome do projeto do jogo deixava isso claro, já que ele era originalmente chamado Hunger, que significa fome. Esse nome foi mantido até o momento em que o jogo ganhou uma editora, onde então foi mudado para Little Nightmares. Sabe-se que, além do nome, em algum momento foi planejado nessa versão inicial que o jogo fosse lançado com gráficos 2D, porém isso foi alterado perto de 2015. Foi anunciado um projeto de Anthony Joy Russo em colaboração com Henry Selick, diretor de O Estranho Mundo de Jack, para produzir uma série baseada no universo de Little Nightmares.
Infelizmente, o desenvolvimento da série teve algumas complicações desconhecidas, o que a fez ficar estagnada, e desde então se tornou incerto o destino da produção, que foi interrompida sem qualquer explicação oficial. A esse ponto, creio que seja seguro dizer que ela foi cancelada. Apesar da ausência da série, foi anunciado um projeto stop motion ambientado no universo do jogo, que ao que parece girará em torno de uma garotinha chamada Amy. Recentemente, a Bandai Namco chegou a divulgar um teaser durante o evento Little Nightmares Showcase desse ano. Esperemos que o futuro seja generoso com esse projeto. Existem 3 séries de comics da série Little Nightmares. A primeira é uma série de 2 edições lançada em 2017, onde sua história é voltada com Six encontrando um grupo de outras crianças que compartilham memórias entre elas com histórias de seus passados. Inicialmente era planejado para que pelo menos 4 edições dessa comic fossem lançadas, mas elas foram canceladas logo após o lançamento da segunda edição. Existem informações interessantes a serem consideradas nessa HQ, principalmente com relação à luta constante das crianças com suas memórias que parecem de alguma forma não serem confiáveis. Porém, ainda é muito discutido se as histórias são canônicas ao universo do jogo. A outra comic é uma história em quadrinhos digital publicada pela Plastic, onde se desenvolvem histórias originais do universo de Little Nightmares, sendo separada em 6 episódios, o que coincide com o nome da personagem Six. A terceira e última comic é chamada Descent to Nowhere, mas ao contrário das outras, essa ainda não foi lançada, tendo previsão para outubro desse ano. No capítulo The Lair existe uma referência sombria na parte em que encontramos a Sala dos Sapatos, sendo que essa sala serve como uma referência ao Holocausto. Durante essa época, o que sobrava das vítimas era apenas os sapatos que eram removidos e guardados, tanto que existe um memorial em Auschwitz que guarda todos os sapatos dessas vítimas, que quando se olha para o cenário do jogo se percebe a clara semelhança entre as duas. Essa referência, inclusive, é um argumento para sustentar uma teoria sobre o enredo do jogo, que diz que os eventos de Little Nightmares ocorrem durante ou após a Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente no vídeo. Shadow Six é o nome de uma entidade misteriosa que no jogo existe como uma versão corrompida da protagonista. As aparições dessa entidade no jogo acontecem de forma ocasional, principalmente nos momentos em que Six sofre com sua fome incontrolável, aparecendo em alguma parte escura do cenário observando a personagem. A existência da Shadow Six na história ainda é alvo de teorias, mas a ideia mais sensata é de que a entidade seja uma materialização do lado sombrio existente na personagem, tendo em vista que ela só aparece em momentos críticos, como quando ela tem fome ou até mesmo na cena pós-créditos de Little Nightmares 2, já que é o momento logo após Six ter traído Mono. Essa ideia é observada de forma implícita. Não existe alguma cena específica onde seja mostrado que crianças são servidas como algum prato para os convidados, mas nos momentos em que o jogador se encontra com eles, eles não pensam 2 vezes antes de tentar devorar Six. O que também acontece com os cozinheiros, que nos usam como ingredientes para a comida caso nos peguem. Os nomes são criaturas humanoides que habitam localidades variadas do jogo. Eles são destacados pela cabeça em forma de cone, pela velocidade impressionante e por sua curiosidade que muitas vezes acaba sendo o motivo deles não sobreviverem. A existência dos nomes se tem como resultado das crianças que foram vítimas remanescentes da corrupção desse universo, como um fragmento do que restou delas. Verônica é o nome de uma música que pode ser escutada tocando nas televisões, especificamente em uma parte de Little Nightmares 1, em TVs na Cidade Pálida de Little Nightmares 2 e cantada por bullies enquanto brincam na escola.
Essa música é um mistério recorrente na história do jogo, já que só existem teorias para tentar explicá-la, até mesmo com relação à sua letra, que ainda é apenas alvo de especulações. Uma das teorias criadas para explicá-la é de que a música estaria referenciando Walks Bellman, já que uma das interpretações da letra diz que ele foi enforcado e não há mais sinos entre o mar, o que ligaria a música com o Sineiro de Cera ou até sendo uma referência a outro personagem chamado O Barqueiro, que é responsável por trazer as crianças até o Demol, que aliás ambos personagens eu vou falar sobre mais à frente no iceberg. Contudo, quando perguntado sobre, os criadores afirmaram que Verônica é apenas uma ilusão, o que conclui que tanto a letra quanto o próprio nome Verônica são apenas uma interpretação falsa dos jogadores. Não poderiam faltar easter eggs em Little Nightmares, então eu vou comentar sobre alguns deles. Em uma sala dentro do refeitório da escola em Little Nightmares 2, existe uma cozinheira morta jogada em um canto. Essa personagem é a merendeira da escola que supostamente seria uma inimiga que o jogador encontraria nessa parte, mas foi cortada antes do lançamento do jogo. Pouco antes da Six encontrar a capa de chuva amarela, um barquinho de papel pode ser encontrado próximo a um bueiro, sendo uma referência ao filme It a Coisa. Na mesma sala onde Mono encontra a lanterna, existe uma caixa de osciloscópio e uma cadeira de rodas, que faz uma referência a um jogo chamado Static. Na Cidade Pálida existe uma conquista bem curiosa. Usando o chapéu de carteiro, você pode usar Mono para abrir uma mala no meio de alguns escombros onde encontrará um pacote. Esse pacote deve ser levado até a caixa do correio e fazendo isso, uma mão irá passar pelo buraco e pegar a encomenda, concedendo a conquista em questão. Por fim, no canto inferior da praia, antes de entrar na Cidade Pálida, tem uma melancia enterrada na areia. E isso é um easter egg em homenagem ao final secreto do jogo Ico, uma referência bem nostálgica. Existem vários outros easter eggs nos jogos, especialmente que fazem ligações com seu próprio universo como HQs e ligação entre outros jogos. Mas para não estender muito, irei comentar apenas sobre esses. Retratos estão espalhados por partes diversas dos jogos e podem ser encontrados aos montes. Cada um deles descreve algumas pistas acerca do enredo e das possíveis famílias desse mundo distorcido. Curiosamente, existem alguns que acabaram sendo descartados durante o desenvolvimento. Ao que parece, esses retratos foram descartados por não se encaixarem no tema do jogo e dos personagens. A professora é um inimigo bem bizarro e assustador, só que de acordo com artes conceituais, ela poderia ser ainda pior. Nos desenhos iniciais da professora, ela é representada com seu crânio aberto e com olhos funcionando como tentáculos, que se esticariam como seu pescoço. Aliás, nesse conceito inicial, ela parecia ter uma elasticidade não apenas no pescoço, mas também em outras partes do corpo. Esses olhos de tentáculos certamente é o que mais me deixou angustiado nessa concepção inicial dela. Esse é o nome de um projeto antigo da Tarsi Studios anunciado primeiramente durante a E3 de 2005. Esse jogo foi inclusive o motivo da formação da Tarsi Studios, mas ele acabou sendo cancelado devido ao estúdio não ter conseguido encontrar uma editora disposta a assumir o projeto. Ao que se sabe por meio de materiais promocionais e entrevistas, o jogo teria uma história centrada em um jovem maquinista chamado Tim e uma garota misteriosa chamada Neil, sendo ambientada na cidade de Metronome governada pelo que se chamaria Corporation, que provavelmente seria a organização vilã da história. Posteriormente, o estúdio viria a criar a série Little Nightmares como um sucessor espiritual de The City of Metronome, incorporando elementos atmosféricos e estéticos do título anterior.
algumas informações curiosas e outras obscuras podem ser extraídas dos arquivos do jogo. Um exemplo disso são materiais descartados do desenvolvimento que abrangem personagens, ideias, modelos e até spoilers do segundo jogo da franquia quando o mesmo ainda não havia sido lançado. Entre os modelos encontrados nos arquivos, existe um da Granny fazendo uma pose engraçada que obviamente não se vê na gameplay. Ao que se sabe, isso é uma referência à personagem Junko Enoshima do anime chamado Danganronpa. Fica claro que alguns desses arquivos foram intencionalmente colocados pelos devs como um tipo de easter egg, já que entre eles existe uma mensagem escondida numa das imagens que diz: "Por que tanta curiosidade? Continue curioso." Vox Bellman é um misterioso personagem que nunca aparece fisicamente nos jogos, mas pode ser encontrado em um retrato pendurado numa parede na DLC Secrets of the Mall. E pelo que é visto, ele usa uma roupa oficial e tem um rosto deformado como se estivesse derretido. E daí vem o seu nome, já que Vox Bellman significa carregador de cera, ou cineiro de cera. Além disso, dá para notar uma corda pendurando ele pelo pescoço. Pelo que se sabe, sua ocupação seria de carregar pacotes para os convidados e também atuando como um tipo de guarda da embarcação. Ao que tudo indica, esse personagem teria uma forte relevância no enredo do jogo, o que levanta dúvidas quanto ao motivo dele ter sido descartado. Na história de Little Nightmares, o loop temporal é comumente usado como uma explicação para a narrativa. A ideia de que a história das crianças como Six e Mono estão atreladas a um tipo de loop infinito, que sempre continua. No caso de Six em Little Nightmares 1, por exemplo, após derrotar e absorver o poder da Geisha, Six teria assumido a posição dela, começando o ciclo novamente. Com Mono, o caso seria o mesmo, pois o Tin Man que ele derrota na história nada menos seria do que algo que ele mesmo se tornaria no futuro. Contudo, a ideia de loop não parece ser exatamente o caso de todas as crianças, pois em um post do Twitter foi levantado a discussão sobre todos estarem em um loop, e isso foi retrucado pelos desenvolvedores que responderam com uma pergunta sugestiva se de fato são todos eles, indicando que provavelmente esse é o caso de apenas alguns personagens. A transmissão é o nome de uma entidade viva dentro da torre de sinalização, responsável pelo estado distorcido da Cidade Pálida, bem como da lavagem cerebral causada nos moradores da cidade, que culminou em todo o caos que vemos na história. Embora possa ser retratada como um tipo de entidade, a transmissão não é uma forma de vida, mas sim algo que existe, semelhante a entidades provindas do horror cósmico. Na história de Little Nightmares, essa entidade é algo que está diretamente ligada com os protagonistas, principalmente Mono, que possui poderes ligados à torre de sinalização. Pouco ainda se sabe sobre a transmissão, além de que ela é a causa dos horrores instaurados na história, definindo sua existência como a própria corrupção geral em si. Aparentemente, além dos dois chefes que encontramos no The Mall, haveria um terceiro que até chegou a fazer uma aparição em um dos trailers beta de Little Nightmares. Ele seria um pouco maior do que os outros e seria apenas diferente por um perturbado sorriso no rosto. Não ficou claro o motivo de sua remoção, contudo ainda existe um retrato dele que pode ser encontrado dentro do The Mall. O The Mall é uma embarcação envolta em segredos e mistérios, só que a coisa mais bizarra associada a ele diz respeito ao sombrio destino de seus convidados. É dito que o The Mall chega todos os anos, sempre na mesma hora, mas nunca no mesmo lugar. Os convidados são levados a entrarem na boca do The Mall e então deixam de existir, já que os mesmos nunca mais voltam. Isso leva à ideia de que os monstruosos convidados do The Mall acabam se tornando a refeição do próximo ciclo de convidados, que são servidos de um banquete que no fim se trata de carne humana. Essa obscura ideia é reforçada por algumas outras coisas no jogo, como na Sala dos Sapatos, onde encontramos milhares de peças que são as únicas coisas que restam dos convidados que tiveram esse destino infeliz. Não há dúvidas de que essa é uma das coisas mais sombrias do universo de Little Nightmares.
The Sounds of Nightmares é o nome de uma série de audiovisual produzida e publicada pela Bandai Namco, separada em 6 volumes, lançada em 2023. A série conta a história de uma jovem chamada Noni que luta contra distúrbios relacionados a pesadelos sombrios que se agravam cada vez mais, o que a leva a ser internada em um instituto psiquiátrico onde é colocada sob os cuidados de um conselheiro chamado Otto. E conforme as sessões vão seguindo, tanto o passado do conselheiro e os pesadelos de Noni parecem estar destinados a se colidir. A série foca nos pesadelos vivenciados por Noni, onde ela traz ao conselheiro relatos de coisas indescritíveis, revelando um mundo sombrio e distorcido habitado por coisas e seres incompreensíveis. Na medida que o conselheiro compreende cada vez mais a fundo os pesadelos de Noni, vai ficando mais claro que, talvez, não sejam apenas pesadelos. Essa série deu abertura para várias novas teorias e especulações acerca do universo de Little Nightmares, sendo provavelmente um dos materiais mais importantes lançados até agora para decifrar a história. Até antes do anúncio de Little Nightmares 3, o mundo de Little Nightmares não tinha um nome exato, sendo normalmente chamado de Lugares Escuros, de acordo com seu site oficial. Contudo, com novas informações acerca do universo do jogo, foi revelado que esse mundo onde as histórias são ambientadas é chamado de Nowhere, que se traduz para lugar nenhum. O Nowhere é descrito como um lugar físico apenas acessível por meio de sonhos, um plano repleto de lugares e habitantes distorcidos, os chamados residentes. Seres semelhantes a humanos gigantes que existem como monstros predadores de crianças que têm o azar de cair nesse mundo. A atribuição colossal tida por esses residentes é compartilhada por tudo o que existe lá, já que nesse mundo tudo, desde construções a todo o ambiente em si, são colossais em tamanho. Curiosamente, existe um tipo de Atlas do Nowhere que pode ser visto na parte da escola em Little Nightmares 2. Só que não se sabe se essa é uma representação de todo o espaço ou apenas uma parte dele. Inicialmente houve um planejamento no desenvolvimento de Little Nightmares 2 que almejava adicionar 2 animais gigantes na história, que apareceriam na parte da floresta, funcionando como um tipo de armadilha do caçador. Eles até chegaram a ter seus modelos prontos, mas em algum momento do jogo eles foram descartados. Na HQ digital de Little Nightmares são apresentados 6 crianças diferentes que protagonizam a história, incluindo Mono e Six entre elas. Essas crianças estão presentes apenas nessa HQ, mas curiosamente existem modelos 3D prontos delas dentro do jogo, o que indica a ideia de que elas eram planejadas para estar lá também. A parte estranha é que essas crianças têm uma curiosa semelhança com os residentes da história. No caso da criança fantasma, seu visual tem semelhanças com a aparência do caçador. Primeiro pelo lenço que cobre seu rosto, que tem uma leve semelhança com o pano que cobre o rosto do caçador, e também pelo fato da criança ter um único braço, o que também parece ser o caso do homem, que possui uma prótese no lugar do braço direito. No caso do garoto com pirulito, sua aparência se assemelha fortemente com o Barbeiro, um personagem não utilizado de Little Nightmares 2. Até mesmo o garoto com a venda no rosto pode ter sua aparência comparada com o zelador de Little Nightmares 1. Levando em consideração essa teoria, a existência dos monstros na história seria explicada como construções baseadas na imagem das próprias crianças, ou seja, elas seriam seus próprios monstros. Mas não existe qualquer outro indicativo de que isso seja realmente verdade além dessa semelhança visual. Em Little Nightmares 2, eventualmente a Six se transforma em uma criatura bizarra que é uma versão monstruosa de si mesma. Porém, apesar da natureza maligna dessa forma, parece ainda existir algum resquício de consciência ou sanidade nela, já que é possível ouvir um tipo de fala distorcida da personagem em meio aos murmúrios, dizendo "Help me", que seria "me ajude", indicando que ela esteja sofrendo dessa forma, agindo de maneira contrária à sua vontade.
Sem dúvidas, isso é algo que deixa tudo mais bizarro. The Ferryman, ou o Barqueiro, é um personagem enigmático apresentado tanto nos quadrinhos quanto na série Sounds of Nightmares. Como mencionado anteriormente, o Nowhere é o nome do mundo distorcido que existe na história de Little Nightmares, e o Barqueiro é o personagem responsável pela passagem de uma pessoa até esse lugar. Para fazer isso, a pessoa precisa sonhar e então alcançará o que é chamado de limiar, um espaço de transição entre o mundo real e o Nowhere. Dentro do limiar residia uma porta sem maçaneta que serve como acesso ao mundo distorcido, ao qual é guardada pelo barqueiro. Se ele permitir a entrada do visitante, seu corpo físico desaparecerá do mundo humano e passará para o Nowhere. Durante a história de Sounds of Nightmares, o barqueiro tenta convencer constantemente crianças a se entregarem ao Nowhere, especialmente Noni, ao qual ele parece tentar usá-la para ter um meio de convencer o conselheiro a se entregar também. De alguma forma, o comportamento do barqueiro parece se assemelhar com hospedeiros como a Geisha ou o próprio Tin Man, que sustentam seus ciclos de vida consumindo residentes, porém, em seu caso, consumindo crianças. Isso leva à ideia de que, bem como no The Mall ou na torre de sinalização, o próprio Nowhere seja em sua totalidade um lugar que depende de um suprimento humano contínuo para existir. Nesse caso, o barqueiro seria o hospedeiro desse mundo que traria humanos para garantir sua sobrevivência. No capítulo 6 de Sounds of Nightmares é dada uma explicação do motivo do barqueiro trazer principalmente crianças para esse mundo distorcido. Ele diz que as crianças pequenas contêm, entre aspas, algo de valor dentro delas, e que é importante para o Nowhere. Provavelmente essa essência descrita pelo barqueiro nas crianças é exatamente o que sustenta a existência do Nowhere, ao qual ele é encarregado de manter. Perto do final do segundo jogo, todo o cenário dentro da torre de sinalização é convertido em um tipo de organismo vivo que consiste em um amontoado de carne e olhos. Existe a teoria de que esse organismo seja o resultado dos corpos dos espectadores que foram sugados através das televisões, sendo uma combinação da carne deles que se sustenta para poder crescer cada vez mais. Uma coisa bizarra sobre esse organismo é que nos conceitos iniciais dele ele teria algumas transformações específicas, como um bebê gigante feito de carne e uma criatura rastejante com aparência deformada. Uma criatura totalmente estranha e grotesca. Certamente isso traria um olhar bem mais sombrio para a parte em que encontramos essa coisa. Essa teoria explica que os eventos apresentados em Little Nightmares são ambientados durante ou logo após os eventos da Segunda Guerra Mundial. Os argumentos que sustentam essa teoria se baseiam, por exemplo, no contexto histórico do jogo, que parece se assemelhar com o padrão tecnológico e social dos anos 30 e 40, como nas estruturas, objetos, roupas, etc. Além de que o jogo tem referências precisas desse período, como exemplo a sala dos sapatos do primeiro Little Nightmares. Sendo esse o caso, a teoria aponta que os eventos no universo de Little Nightmares seriam consequência de uma realidade pós-apocalíptica onde o Eixo teria vencido os aliados no fim da guerra, ou em outro caso, tendo sua história desenvolvida por consequência da guerra que ainda está acontecendo na história, sendo a explicação para todo o caos instaurado nesse mundo distópico. Bem, no final, isso é só uma teoria. A origem de Little Nightmares teve suas raízes fundadas em um projeto antigo e bem desconhecido. Esse projeto era chamado Dollhouse, e se tratava de uma tech demo de 2012 onde havia um prédio cilíndrico no qual os jogadores podiam interagir, girando, ampliando e explorando cômodos interconectados da casa. O conceito era particularmente simples, mas seu desenvolvimento criava uma atmosfera lúdica e assustadora, o que o tornava bem único, o que levou ele a ser o projeto a dar luz para os primeiros conceitos de Little Nightmares que seriam desenvolvidos mais tarde. Em meio a todo esse universo, símbolos ligados a olhos parecem ter uma importância estrutural na narrativa. Eles aparecem desde o primeiro jogo, se estendendo para todas as outras histórias, não se mantendo apenas em uma forma, mas sim várias, indo desde desenhos até apresentações físicas em monstros e partes distintas de cenários.
Uma explicação para isso é que provavelmente os olhos sejam um tipo de símbolo onipresente para indicar que existe algo observando e vigiando o jogador enquanto ele está no mundo distorcido, como se simbolizasse a ideia de que, mesmo tentando, não existisse um jeito de fugir ou se esconder. Talvez isso esteja ligado até mesmo com uma entidade superior que habita esse mundo e que realmente seja o que está no controle de tudo. É interessante notar que em cada jogo os olhos são apresentados em formas diferentes. Por exemplo, no primeiro jogo é um olho olhando para baixo, no segundo existe um que tanto olha para frente quanto um que olha para a direita, e em Very Little Nightmares ele olha para cima. Ligando isso ao conceito dos personagens e da narrativa, pode ser teorizada uma explicação para isso. Em Little Nightmares 1, ele olha para baixo porque ele representa a geisha, que sempre está acima, observando os convidados do The Mall. Em Little Nightmares 2, o olho que se vira para a direita geralmente representa a entidade da televisão, enquanto o que olha para frente representa o Tin Man. Isso porque o olho da direita simboliza a procura da entidade da TV por novos espectadores, enquanto o que olha para frente representa o Tin Man e a torre de sinalização, que constantemente observa quem está à sua frente. E em Very Little Nightmares ele olha para cima para representar a antagonista do jogo, que é a Pretendente, pois sendo uma criança e sendo pequena, ela precisaria olhar para cima. Bem, essa explicação é só uma teoria, mas é evidente que olhos têm um simbolismo forte no universo de Little Nightmares. Dr. No é um personagem desconhecido que aparece apenas em um dos retratos. Quando encontrado, só é possível ter o vislumbre da parte inferior de seu corpo, sendo que seu rosto fica ofuscado. E no retrato ele parece com um humanoide com pele enrugada e dedos grossos, vestindo um jaleco branco e uma gravata vermelha. A identidade desse personagem é um completo mistério. Porém, se teoriza que pelo fato de, em Little Nightmares 2, um personagem médico também existir, sendo o Doutor, e o Dr. No e esse inimigo serem os únicos médicos conhecidos da franquia, pode ser que ambos personagens estejam ligados de alguma forma ou simplesmente sejam a mesma pessoa. Mas não existe qualquer confirmação quanto a isso. Bem como símbolos de olhos têm uma forte presença simbólica no universo de Little Nightmares, esse também é o caso do número 6, que também é muito presente na história em diferentes pontos. A primeira e principal prova disso é o próprio nome da personagem Six, que significa 6. Além disso, tanto na série Sounds of Nightmares quanto na HQ digital do jogo, ambas as histórias são separadas em 6 capítulos. Inclusive na HQ digital são exatamente 6 crianças que protagonizam a história dos capítulos. Não tem como saber por que exatamente o número 6 é tão fixo no universo do jogo, mas uma explicação para isso é que talvez tenha alguma ligação com a própria Six. Mas talvez haja outra explicação mais profunda sobre isso afinal. O universo de Little Nightmares acompanha uma história que é ambientada em um mundo distorcido que se compara precisamente à representação de um pesadelo. E sim, isso é exatamente o que descreve o nome do jogo. Portanto, mediante ao tipo de significado que pode ser extraído das histórias, uma especulação lógica para ela é que todos os eventos sejam na verdade representações de traumas de crianças na forma de pesadelos indescritíveis. Isso se sustenta com a ideia de que nesse mundo distorcido, tudo o que existe é representado na forma exata em que uma criança enxerga o mundo com seus olhos, com seus medos, existindo na forma de uma figura pequena e vulnerável aos perigos externos, e quase insignificante mediante ao que está à sua volta. Essa ideia, somada a seus possíveis traumas, são conceitos que moldam a personificação de um autêntico pesadelo, formando um mundo distorcido e sombrio onde a mente dessas crianças se perdem em um limbo de sofrimento que estão condenadas a continuarem prisioneiras. Isso se concilia com as histórias de Sounds of Nightmares com a personagem Noni, já que sua história é precisamente voltada para essa ideia. Nesse caso, tudo o que existe e que é observado nesse mundo distorcido não seria de fato real, mas sim a representação onírica de traumas de infância vivenciados por uma ou mais crianças.
O Nowhere, como visto antes, é o nome que se dá ao mundo distorcido que habitam os horrores de Little Nightmares. Só que, conforme se é observado com certos elementos, uma especulação obscura que pode ser levantada é de que o Nowhere não seja um lugar, mas uma entidade. Isso se baseia na teoria de que outras estruturas como o The Mall e a torre de sinalização são na verdade locais sencientes, ou seja, essas estruturas são seres vivos por si só. Essa especulação é inclusive confirmada sobre um dos locais visitados por Noni durante um de seus pesadelos, que é um tipo de shopping center que ela descreve agir como um tipo de entidade ou forma de vida. Esse pensamento aponta para a ideia de que cada uma dessas estruturas não são seres individuais, mas sim parte de uma única e poderosa entidade capaz de assumir formas diferentes. De acordo com o designer narrativo de Little Nightmares Dave Mervick, estruturas como o The Mall e a torre de sinalização não foram construídas. Criaturas e lugares existem por um motivo. O The Mall existe porque a fome existe. A torre de sinalização existe porque existe a necessidade de escapismo e por aí vai. Em Sounds of Nightmares, em meio aos seus pesadelos, Noni descreve o Nowhere mais parecido com um edifício composto de vários andares que se conectam entre si, mas que não funcionam juntos, o que se difere da ideia de que o Nowhere seja um mundo ou simplesmente um plano físico. Considerando essa teoria, o Nowhere como um todo seria definido por uma única entidade, uma forma de vida poderosa que se manifesta e existe de diferentes modos, mas ainda é uma única coisa. Eu sinceramente acredito que essa teoria seja bem plausível, principalmente porque essa premissa se volta completamente para o horror cósmico que é notável no universo de Little Nightmares. E sem dúvidas, essa é uma das especulações mais sombrias que se pode ter sobre toda a história. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Little Nightmares é uma série que realmente se destaca pela concepção sombria que se tem de seu universo, compreendido pela existência de seres e conceitos quase incompreensíveis, algo que evidencia suas raízes estruturais baseadas em conceitos do cosmicismo que, em suma, é o que faz o terror dele ser primordialmente tão incrível. Só que o que talvez é mais interessante nesse jogo é que sua história se desenvolve de maneira implícita, o que deixa em aberto para cada um interpretar de uma forma única e diferente, gerando debates acerca de seu enredo e o universo como um todo, enriquecendo o jogo e o tornando atemporal, semelhante ao que acontece em jogos como Shadow of the Colossus, por exemplo. Nesse iceberg eu almejei coletar o máximo de informações, teorias e temas mais interessantes acerca dessa série para fazer jus à sua qualidade. Mas levando em conta o quão vasto e profundo é o universo de Little Nightmares, obviamente ainda faltaram muitas coisas. Então, caso queira adicionar ou complementar algo que foi dito nesse vídeo, ou até corrigir alguma coisa que foi mencionada erroneamente, esteja à vontade para comentar aqui embaixo. Além disso, com o lançamento de Little Nightmares 3, que até o momento desse vídeo ainda não ocorreu, teremos mais respostas e informações sobre o universo do jogo. Então, resta esperar para saber o que o futuro aguarda para essa série. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.